Salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então meu amiguinho, minha amiguinha, como eu sempre digo, este podcast é feito para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no E Se do episódio 8. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar esse momento longínquo e distante do E Se Podcast. E se, em vez de ter comida normal, essas coisas, só ter fast food e de beber refrigerante? E para explicar o porquê, ainda bem, não existe só fast food e refrigerante, eu tô aqui com a Fernanda Monteiro, que é nutricionista e autora de livros sobre nutrição infantil. Seja muito bem-vinda, tia Fernanda. Obrigada pelo convite, estou feliz. E eu fiquei mais feliz ainda na hora que eu ouvi você falando e se, porque eu lembrei tanto dessa frase com meus filhos que veio um monte de coisa na minha cabeça que eles já me perguntaram e algumas delas ficaram sem respostas. Mas esse é o nosso objetivo aqui, é sempre tentar responder. Ai, adorei. E para começar o nosso papo, tia Fernanda, eu queria muito que você explicasse para os nossos ouvintes como é que o fast food foi inventado no mundo. Então, para a gente começar, o fast food, ele foi assim, primeiro foi uma questão um pouco de necessidade, apesar da gente ter aí a gente denomina o fast food já como algo ruim, né? Na verdade, ele não começou com alimentos muito apropriados, vamos dizer. Ele foi inventado, né, vamos dizer, nos Estados Unidos, lá por volta dos anos 50, e ele começou com essa demanda da vida corrida, da população, e começaram a fazer combos de sanduíche, batata frita, refrigerante, e a partir daí começaram a surgir no mundo esses fast food por conta dessa vida corrida, né, do ritmo de vida das pessoas. E aqui no Brasil, a ideia do fast food começou por volta também dos anos 50, e por coincidência, né, na hora que eu fui pesquisar sobre isso, ele começou aqui no Distrito Federal, né? Não vou dizer necessariamente em Brasília, e nenhuma pesquisa fala onde é na cidade exata aqui no distrito, porque a gente tem Brasília e o entorno, né, que são as cidades satélites. Mas fala que foi no Distrito Federal o primeiro fast food do Brasil, e depois começou no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, ali no bairro de Copacabana, que começaram a ter os tradicionais hambúrgueres, as batatas fritas, os refrigerantes. Então, a gente tem mais ou menos aí, vamos dizer, uns 70 anos de fast food no Brasil. Só uma curiosidade que eu também na minha pesquisa fui ver, o Brasil é o terceiro consumidor de fast food do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, o quarto, só fica atrás dos Estados Unidos, Japão e da China. Haja hambúrguer, né? Haja refrigerante. Sim. E hoje em dia existem muitos tipos, né, de fast food e refrigerantes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Hoje, com essa pandemia, a gente tem visto uma modernização para um lado mais positivo do fast food. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de chamar a atenção desse termo, porque fica algo muito pejorativo, né? Do hambúrguer, da pizza, dessas coisas mais práticas e nem sempre acompanhada de algo saudável. E qual que é a diferença, já que a gente entrou nesse tema, qual é a diferença principal, de certa forma, entre o que a gente chama de fast food e da chamada comida caseira? Então, o fast food, ele é feito, eu já trabalhei em produção de alimentos, que a gente, para quem não conhece a nutrição, a gente tem uma área da nutrição que se chama UAN, né? Unidade de Alimentação e Nutrição. É onde a gente faz alimentos em grandes escalas, tipo para restaurantes, para restaurante de hospital, de empresas. Então, assim, o fast food ele não é que ele entra nessa categoria, mas ele é feito de uma maneira de maior escala e muitas vezes, que aí é onde chega a questão que eu gosto de chamar a atenção, é que o fast food ele já é meio que caracterizado como um alimento hiperpalatável. O que seria isso? Seria alimentos que têm um sabor realçado, né? Tipo, você comer um hambúrguer de um fast food é diferente de um hambúrguer feito em casa. Por quê? Porque eles têm uma maionese mais elaborada, onde tem condimentos que podem viciar. A palavra não seria viciar,
mas meio que dá uma viciada no paladar por ter um sabor mais realçado. Então, assim, a diferença é mais ou menos nos condimentos que entram, no tipo de preparação em grande escala, né? E a comida caseira é algo mais pontual, onde você tem a possibilidade de usar alimentos mais frescos que não vão ficar guardados ali para a questão de deterioração dos alimentos. Então, assim, a gente usa os alimentos mais frescos em casa. Hoje a gente tem visto um pouco do fast food voltado aí para o sanduíche natural, esses bowls de saladas que entregam, mas eu falo que no frigir dos ovos o fast food ainda é as comidas que a gente denomina como tranqueira, né? Vou comer uma tranqueira, um podrão, alguma coisa assim. É mais ou menos isso. O fast food ele tem essa característica de usar condimentos, algo de coisas mais ultraprocessadas por conta da conservação desses alimentos nos locais. E basicamente, o que a gente pode chamar de alimentação saudável e balanceada e por que é tão importante a gente ter uma dieta saudável, né, e balanceada? Então, como eu trabalho com o público infantil e adolescentes, eu sempre gosto de falar disso porque, sim, a gente tem uma memória não só afetiva pela comida, mas uma memória fisiológica, né? Que é onde a gente, desde que a gente começa a entender de alimentos na introdução alimentar, apesar do leite materno ter essa característica também de trazer memórias dos alimentos que a mãe come, mas vamos falar de uma parte mais autônoma, né? Onde a gente, na introdução alimentar, a gente começa a se alimentar sozinho, sem a dependência 100% da mãe. Quando a gente está na introdução alimentar, a gente como eu falo, que é como se fosse uma página em branco, né? A gente está ali sem nada, a gente nunca teve contato com açúcar, nunca teve contato com alimento nenhum. Então, a partir do momento que isso é colocado no nosso dia a dia, no dia a dia do bebê, ele vai registrando aqueles alimentos. Então, isso vai ao longo da infância toda. Tudo que é colocado em exposição ao nosso paladar, a gente vai criando uma memória, seja afetiva ou seja fisiológica. Então, a importância da gente sempre trazer uma alimentação saudável para a vida da criança, para a vida do adolescente, é isso. A memória que a gente vai carregar e o quanto isso vai fazer diferença na nossa saúde, porque a criança ela não tem uma maturidade de escolha, porque ela não sabe que aquele, vou dar um exemplo, um macarrão instantâneo pode ocasionar uma hipertensão, uma dislipidemia. Porque, assim, eu falo também, Samuel, com uso frequente, tá? Porque eu também não gosto de trabalhar com extremismo. Mas aquela criança que faz uso de rotina desses tipos de alimento, ela vai se viciando naquele tipo de alimento, no tipo de paladar que aquele alimento traz, e a consequência vão ser doenças futuras, seja na adolescência ou na vida adulta, né? Porque muitas vezes a gente acha que está tudo muito longe, né? Quando eu ficar velho, eu vou ficar doente. Quando eu tiver 50 anos, eu vou ficar doente. E hoje, infelizmente, a gente já está vendo doenças que antes eram vistas só em adultos, em crianças hipertensas aí com 4, 6 anos de idade, é muito comum a gente encontrar. Dislipidemia, que é o perfil lipídico, né? Os tipos de colesteróis todos alterados. Então, assim, coisas que a gente não tinha tanto costume de ver, a gente está vendo. Então, essa é a importância da gente sempre trazer uma alimentação saudável para essa criança fazer um registro afetivo e um registro fisiológico para, na adolescência e na vida adulta, ela ter esse hábito já inserido na vida dela. Porque é difícil, às vezes, uma criança que sempre comeu coisas não saudáveis, né? Porque apesar de... Tem gente que fala, Fernanda, eu não acredito nisso. Eu falo, acredite. Tem criança que sobrevive de bolacha, pão e macarrão instantâneo. Então, assim, é comum a gente ver isso. Então, a gente precisa fazer essa memória, porque mais para frente é difícil transformar, às vezes, um adolescente com algo saudável, um adulto comendo melhor, né? A gente traz essa carga aí durante a vida toda. E o fast food e o refrigerante, eles podem, em algum momento, também entrar nessa dieta que a gente chama de balanceada e tudo mais? Ou a gente tem que abrir mão totalmente deles? Como é que funciona essa pequena indulgência aí, tia Fernanda? Então, eu não sou muito a favor dessa, igual eu te falei, dos extremismos alimentares, né? Eu acho que todo mundo, principalmente a criança, ela tem uma vida social e ela tem que aprender a hora e o momento certo para comer determinados alimentos. Ensinar para ela que um cachorro quente não tem que fazer parte da rotina dela, como um lanche da noite, por exemplo. Tem que entender que um refrigerante não precisa fazer parte da rotina dela durante a semana, mas que num eventual, se for num aniversário, ok, não é que eu sou de acordo. Vou dar um exemplo, os meus filhos não tomam refrigerante,
eu não faço eu não insiro isso na vida deles. Mas em algum momento, se acontecer de algum começar a tomar, é a pergunta anterior que você fez. É o registro que eu fiz neles que o corpo não precisa disso. Então, assim, a criança que já tem o hábito do refrigerante, eu acho muito importante a família ponderar quanto que entra nessa rotina. São todos os dias, são 3 dias na semana, ou é só final de semana, ou é a cada 15 dias, né? Ou agora que a gente não está tendo tantas festividades aí, comemorações, se isso se espaçou, e às vezes é até uma boa oportunidade também da gente, né, equilibrar isso na vida da criança. Então, eu não vejo problema se alguns tipos de alimento, tipo o refrigerante, o hambúrguer, o cachorro, entrar pontualmente na vida da criança. Mas se ela não faz uso desses tipos de alimento, eu ainda continuo insistindo que não tem motivo para inserir isso na vida da criança, mesmo que pontual. Perfeito. Tia Fernanda, o nosso podcast, o É Por Isso, ele é um exercício de imaginação. Então a gente às vezes faz perguntas aqui de alguma forma um pouco fora do comum, mas é justamente essa brincadeira que a gente tem aqui no programa. E a gente queria, dentro desse contexto de imaginação lúdico, te perguntar o que aconteceria, ao seu ver, num mundo onde só existisse fast food e refrigerante pra gente se alimentar. Nossa, você me apertou sem abraçar, vamos lá. Então, eu acho que se a gente pensasse em fast food, eu adoro aquele filme Chovendo Hambúrguer, não sei se você já viu. Sim. Toda vez que os meninos aqui em casa assistem, a gente sempre... Eles mesmos imaginam, e se, né? E se o mundo só chovesse hambúrguer? E se só existisse hambúrguer? Eu acho que a gente poderia pensar, se só existisse fast food, a gente achar maneiras saudáveis de tornar esse fast food mais equilibrado nutricionalmente, né? Assim, eu sempre falo que o hambúrguer, ele não é um alimento ruim, porque ele contém, se a gente for pensar num sanduíche bem elaborado, ele contém os grupos alimentares que a gente precisa. Ele tem o pão, que é o carboidrato, ele tem a carne, que é a proteína, ele tem a salada, geralmente alface e tomate. Então, assim, a gente pode adequar esses fast foods, se a gente só precisasse disso, a alguns alimentos mais saudáveis. Às vezes fazer hambúrguer, colocar, às vezes, igual às vezes eu faço aqui em casa, né? Fazer a carne moída, coloca um farelo de aveia para aumentar a quantidade de fibra, variar, às vezes fazer um patê de cenoura e incluir a folha da alface. Eu acho que a gente podia pensar nessa maneira se a gente vivesse só no fast food. E no refrigerante, eu acho que a gente podia pensar aí talvez na água com gás saborizada, né? Para reduzir açúcar. Não sei, eu tô pensando na minha parte nutricional. E é difícil eu pensar num mundo só de fast food, né? E a gente tentar achar esse equilíbrio aí, as alternativas que a gente pode ter na mão e trabalhar com elas. Mas que não seria legal um mundo só de fast food, não. Bom, Gui, então é por isso, ainda bem, que não existe só fast food e refrigerante. Olha só, tia Fernanda Monteiro, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você. Foi um prazer, mas antes da gente concluir, eu queria muito que você passasse para os papais e mamães que devem estar desesperados aí para poder anotar como é que a gente faz para acompanhar o teu trabalho, chegar até você, para poder entender um pouco mais sobre como a gente pode balancear, digamos assim, a alimentação das nossas crianças e as nossas também, né? É, justamente. A ideia sempre é essa. Eu falo que eu não gosto de trabalhar só com a criança, apesar do meu foco ser ela. Mas por trás dela tem responsáveis, existem 2 responsáveis, né? Uhum. Ou a avó, ou avô. Hoje que a gente tem muito presente também na vida das crianças, os avós aí que dão um suporte para a família e os pais que precisam também criar essa conscientização. Porque sem esses responsáveis eu não consigo trabalhar e eu não consigo mudar a vida dessa criança, né? Então, assim, eu tenho um Instagram que começou quando o meu segundo filho nasceu. Eu tenho 2 filhos, a Letícia de 12 e o Felipe de 8. E quando o Felipe nasceu, eu estava numa conturbação de vida profissional e eu resolvi montar o Instagram, prestes a largar a nutrição. E ele nasceu e eu falei, poxa, vou montar um consultório. Eu já tinha feito uma pós em nutrição pediátrica. E aí eu montei o Instagram e foi fluindo, foi dando tudo certo. E eu vejo que ali é o meu canal onde eu consigo plantar uma semente nas famílias que eu não consigo, né, fazer a consulta, não tenho esse acesso. E ali eu dou dicas de nutrição, de receitas. Tento ter uma linguagem muito fácil, sou eu que mexo no meu Instagram, eu gosto de ter a minha cara, a minha linguagem.
Meu Instagram é @nutri_infantil. E lá no perfil tem um linkzinho onde tem as minhas apostilas de introdução alimentar, o meu livro de lancheira. Então eu tento ali manter um canal de uma linguagem fácil, sem julgamento, que hoje em dia, né, as pessoas têm o hábito de julgar porque deu um macarrão instantâneo. A gente está ali para plantar uma semente e cada mudança ser positiva aí, não só na vida da criança, mas na da família. Bom, muito obrigado mais uma vez, Chef Fernanda. Foi um prazer falar e gravar contigo. Obrigada a você. A gente se vê, então, em breve, numa nova oportunidade e toda semana aqui no É Por Isso. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.